Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sábado, dia 19 de julho de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o Supremo, dizendo que prisão preventiva de Bolsonaro chegou a ser cogitada no STF e tornozeleira foi a alternativa. Os ministros afirmam que há requisitos para a medida, que não foi considerada adequada para o momento para evitar divergências. E restrições a Bolsonaro têm soma de justificativas, mas tese sobre soberania é ponto frágil. E Bolsonaro será monitorado por 24 horas por dia e possível descumprimento será avisado à Justiça. Agora, nos editoriais em destaque, como nós podemos ver aqui ao lado do Folha, são dois textos. O primeiro, saneamento avança com investimentos privados. Após 5 anos do novo marco, obras ganham ritmo com privatizações e PPPs. Já o próximo editorial, passageiros de ônibus sob ataque. Mais de 700 veículos foram atingidos. Também temos aqui um destaque para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o governo Trump proíbe a entrada de Moraes e ministros do STF lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem a bolsonaristas que sanções devem aumentar. Pressão contra Moraes contou com o apoio de ex-estrategista de Trump. E Mônica Bergamo escreve na editoria de Político o seguinte texto: Supremo Tribunal Federal passou a desconfiar de fuga quando Trump insistiu que Bolsonaro é perseguido. Para ministros, norte-americano prepara terreno para asilo político ao ex-presidente do Brasil. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto de Bolsonaro alvo de buscas. O ex-presidente é levado à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal após ser alvo de operação da Polícia Federal em sua residência. Agora, o próximo assunto neste carrossel de imagens é sobre expertise italiana. Pininfarina, que é uma grife da Ferrari, impulsiona um boom do luxo imobiliário aqui no nosso país. E o próximo assunto é para um projeto social, dizendo que o curso de inclusão digital em UBS de São Paulo aproxima idosos e ajuda a superar o isolamento. E por último, na editoria de Meio Ambiente, é sobre florestas sob risco. Charge faz alusão ao desmatamento aqui no nosso país. E o próximo assunto é para a guerra comercial, que diz que o governo Lula discute taxação de Big Techs há mais de um ano. Um assunto para os Estados Unidos, Trump afirma que BRICS acabará rapidamente se o bloco chegar a se formar de um modo significativo. Nunca deixaremos ninguém brincar conosco, diz o republicano sem citar os países do bloco. Agora, para a área de tecnologia, governos financiam morte do capitalismo sem perceber, diz economista e ex-ministro grego. Para Yannis, Big Techs ergueram feudos nos quais outros negócios são vassalos. E o Folha também nos traz um destaque para Santa Catarina, dizendo que, impulsionado pela migração, Santa Catarina deve chegar a 2070 com 2 milhões a mais de habitantes. E a projeção do IBGE aponta que o estado pode se tornar o 6º mais populoso do país. E na área de políticas públicas, metade dos brasileiros usa redes sociais para se informar sobre saúde, aponta a pesquisa Datafolha. E, de acordo com os especialistas, estigmas afetam prevenção e tratamento. Também temos uma sessão de homenagem. Morre o empresário Roberto do Ailib, ícone da publicidade brasileira e fundador da DPZ. E o publicitário
foi um dos criadores de uma das principais agências grife do setor no país. E o próximo assunto é dizendo que grupos cristãos lançam inusitado guia de oração pelo sucesso da COP30. O documento mostra como fé e ciência atuam juntas na busca pela preservação ambiental. Já na sessão Pare para Ler de hoje é sobre Cuide-se. O Conselho Federal aciona a AGU contra a odontologia biológica. Prática holística defende materiais e técnicas menos invasivas no tratamento odontológico, algo que o órgão define como pseudociência. Já nos especiais deste sábado sobre adolescentes, pais se preparam para a infância, mas ignoram a adolescência de seus filhos, de acordo com especialistas. Já no Folha Estudantes, é informando que o prazo de inscrições do ENAMED, que é um novo exame para formandos em medicina, é prorrogado. Na editoria Todas, autoridades de saúde dos Estados Unidos vão reavaliar riscos da reposição hormonal durante a menopausa. Nessa mesma editoria agora sobre saúde, é dizendo que uma grávida morre após ser atendida em CAPS por crise depressiva. E no guia de hoje é sobre restaurantes. Banca de jornal vira bar com ostras, vinhos e discotecagem. Fancy Bite tem cadeiras de praia na calçada e faz festas diurnas aos domingos. E sobre shows, Natiruts faz show de despedida em São Paulo. E a cantora Vanessa da Mata também se apresenta. E no caderno de equilíbrio, a dificuldade de levantar 5 quilos dá pistas para a saúde para pessoas mais de 50 anos. E a questão pode estar ligada a problemas como artrose e também depressão. Já na editoria de economia, o Folha de São Paulo nos apresenta estes 4 destaques. E o primeiro é uma entrevista. João Amoedo vê 2026 em terceira via e teme uso eleitoral de tarifaço por Lula. Para o ex-banqueiro Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo, não tem postura de uma liderança que deseja ser presidente. E o próximo assunto, o CEO da Embraer afirma ser contra retaliar tarifas de Trump e defende ter concessões. O executivo vê riscos de aumento de tensões. Com Airbus, a gente bate de frente, afirma Francisco Gomes Neto à Folha de São Paulo. E ainda sobre este assunto, a Embraer aponta risco de efeito Trump sobre o eVTOL elétrico da companhia. Trump deve anunciar diretriz de IA que relaxa regras e estimula a procura por fontes de energia. Medida deve ser a maior no setor e reflete os esforços para promover a adoção da tecnologia. Também temos um destaque para a Argentina, dizendo que o país argentino anuncia processo de privatização da estatal de água e esgoto, que é uma promessa de Javier Milei. Símbolo do governo Kirchner, atende Buenos Aires e 26 municípios da região metropolitana. E o próximo destaque, de voos fantasmas a banheiros extras. Como a companhia aérea Qantas se recuperou de uma crise. Segundo a CEO, melhorias na pontualidade e no serviço impulsionaram essa retomada. Agora, nos destaques internacionais deste sábado do Folha de São Paulo, terras raras representam oportunidade para o Brasil se reposicionar no comércio global. Insumos podem abrir novo capítulo na relação do país com a China. Também temos aqui um destaque para Moscou, dizendo que Rússia aprova lei que criminaliza a busca na internet por conteúdo proibido. E a medida prevê multas para quem procurar materiais sabidamente extremistas. E mais uma vez para o governo Trump, dizendo que a Casa Branca formaliza pedido de divulgação total
de depoimentos sigilosos do caso Jeffrey Epstein. Trump processa jornal e fala em quantidade ridícula de atenção ofertada à controvérsia. E na editoria do Cotidiano, no Folha Jus, Justiça Gaúcha aumenta penas de pai e madrasta do menino Bernardo. Tribunal acrescenta multa de 10 salários às condenações por tortura e abandono material. Também temos uma seção sobre violência, dizendo que o estado de São Paulo chega à marca de 506 ataques a ônibus. Carro escolar é apedrejado na região do ABC. A área metropolitana da cidade também soma 208 episódios em meio à onda de vandalismo. Já no caderno de ciências, mulher pode ter predisposição para ter filhos de um sexo. E uma das hipóteses da pesquisa para que isso ocorra, talvez, seja uma variação no DNA. E falando sobre saúde, o frio pode aumentar a incidência de doenças cardiovasculares, de acordo com especialistas. As baixas temperaturas podem elevar o risco. E o Folha de São Paulo também nos apresenta que as 5 matérias mais lidas durante a semana pelo público. A primeira é do Folha Jus. Ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do INSS e ex-chefe da AGU. Veja quem está na lista dos bônus bilionários. Já no caderno Todas, que é a segunda matéria mais lida, menina de 12 anos grávida de 8 meses morre após parto de emergência na Grande Belo Horizonte. E a terceira mais lida é no painel, dizendo que o governo dos Estados Unidos diz a bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. E no governo Trump, o governo proíbe a entrada de Moraes e ministros do STF nos Estados Unidos. E por último, a quinta matéria mais lida é uma homenagem a Roberto do Ailib. Morre Roberto do Ailib, ícone da publicidade brasileira e também fundador da DPZ. E por último, o Folha de São Paulo nos apresenta aqui 2 destaques do caderno de cultura. O primeiro é sobre filmes. O cinema é um ato de fé, diz o diretor chinês Jia Zhang. Levados pelas marés, unem materiais descartados de outros projetos do cineasta. E por último, na seção multitela, suspense com Rami Malek e filme de Billy Joel, que ver no stream neste sábado. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar os destaques do jornal O Estado de São Paulo. Nós temos aqui, no alto da capa, a nossa manchete, que é sobre o ex-presidente. Supremo Tribunal Federal reage à pressão de Trump e impõe tornozeleira a Bolsonaro. Corte vê obstrução à justiça e ataque à soberania. Contatos com Eduardo são vetados e o ex-presidente disse que é uma suprema humilhação. E os Estados Unidos caçam vistos de Moraes e de 7 ministros. E aqui nesta imagem a legenda diz que em Brasília, Bolsonaro deixa sua casa para pôr tornozeleira eletrônica. O Supremo Tribunal Federal impôs medidas restritivas a Jair Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar das 19 horas às 7 horas da manhã. A determinação do ministro Alexandre de Moraes, ratificada por outros ministros da Corte, ocorreu após Donald Trump citar o que chamou de caça às bruxas contra o ex-presidente na justificativa para impor a tarifa de 50% a produtos brasileiros. Moraes acatou a alegação da Polícia Federal de que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo criminal e as ações podem caracterizar crimes de coação, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. E o ex-presidente foi proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com embaixadores nem com outros réus investigados,
como o filho Eduardo. E o Bolsonaro disse que o uso de tornozeleira eletrônica é suprema humilhação. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou revogação do visto de Moraes e mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e também de familiares. E a nota em destaque do Estado de São Paulo é dizendo que Bolsonaro fez por onde. E na coluna do Estadão, STF delimita contagem regressiva para a prisão. E sobre as medidas restritivas, PGR cita risco concreto de fuga. E o ex-presidente nega essa intenção de fugir do país. E o próximo assunto, Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro e fala em eleições livres. Agora sobre negócios em defesa das criptomoedas. Trump volta a ameaçar BRICS e diz que grupo não vai durar. Agora, na editoria de economia, temos um destaque para essa guerra comercial, dizendo que a pasta de Alckmin avalia que retaliação afetaria importador e também consumidor. Parecer que embasou lei de reciprocidade contraindica represália em casos como o dos Estados Unidos e recomenda que o Brasil negocie antes de tomar qualquer medida. E sobre a imigração, o governo português admite rever regra de nacionalidade. E na editoria internacional, carta atribuída por jornal a Trump o coloca na defensiva em caso Epstein. The Wall Street Journal publicou bilhete picante a bilionário condenado por crimes sexuais. Trump nega a autoria e pediu à justiça a abertura de arquivos. E sobre, na editoria agora Metrópole, sobre o caso do empresário morto dentro de um evento. 5 seguranças são suspeitos de assassinato em Interlagos. Agora, nos 3 destaques deste fim de semana, o primeiro é do Caderno Bem-Estar. Derrubamos 12 mitos sobre a alimentação. Ovo, glúten e destilados. Tire suas dúvidas. E falando agora na área de saúde, a cirurgia estética mais feita em todo o mundo. Intervenção na pálpebra assumiu posto no ano de 2024. E por último, nós temos aqui um destaque do Caderno de Cultura, dizendo sobre luzes e sombras sobre um ícone nos anos 1980. O documentário Cazuza Boas Novas está em cartaz nos cinemas. E antes de darmos continuidade, agora no Jornal Globo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Agora, dando continuidade na capa do Jornal Globo deste sábado, temos aqui o primeiro destaque, que é para a saúde. Remédio líquido e certo. Tomar sopa ajuda a encurtar os sintomas de mal-estar da gripe, de acordo com estudos. Guia de escolas é o nosso próximo destaque no alto da capa. Ferramenta do Globo permite escolher melhor opção para o seu filho. E o nosso destaque deste sábado do Globo é para medidas cautelares. Supremo Tribunal Federal vê ação de Bolsonaro contra Judiciário e impõe tornozeleira. Maioria da primeira turma referenda decisão de Moraes, que determina restrições ao ex-presidente. PGR aponta risco de fuga e atuação com Eduardo para submeter justiça à interferência dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, com respaldo de mais outros 3 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, determinou uma série de restrições ao ex-presidente Bolsonaro, que é réu sob a acusação de tentar um golpe de Estado. E ele está desde ontem com tornozeleira eletrônica, obrigado a recolhimento domiciliar entre 19 horas e 6 horas da manhã e proibido de usar as redes e ir a embaixadas. A PGR viu indícios de 3 crimes pelo ex-presidente nas últimas semanas: coação no curso do processo, obstrução de justiça e atentado à soberania, além de risco de fuga. A PGR e Moraes apontaram que o ex-presidente e seu filho Eduardo atuaram pela tentativa de interferência do governo Trump no judiciário brasileiro com um tarifaço, o que configura atentado à soberania e uma intenção de obstruir a justiça. E o editorial em destaque diz que o Supremo Tribunal Federal segue a lei ao adotar medidas contra Bolsonaro. E nesta imagem temos aqui a legenda falando sobre a operação. Jair Bolsonaro é conduzido em Brasília para botar a tornozeleira eletrônica e ele teve o celular apreendido. E os Estados Unidos revogam o visto de Moraes e de seus aliados na corte. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em retaliação à operação de ontem. Decisão atingirá familiares do ministro e não explica de quem seriam, no caso, esses aliados. E o ex-presidente nega a fuga e acusa a suprema humilhação. E aqui diz que Bolsonaro reclama de operação, diz que nunca pensou em fugir e pede que seu julgamento seja técnico. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defende aliado e critica a operação e diz que é uma sucessão de erros. Agora falando sobre a área da economia, inflação matinal. O tarifaço terá efeito indigesto no café da manhã americano. A sobretaxa de Trump a produtos brasileiros acerta em cheio no suco de laranja, nos cafés e carnes. Itens cotidianos de muitos americanos. Agora falando sobre o Brasil, aqui diz que o novo licenciamento amplia desmonte de proteção ambiental. Projeto de lei que afrouxa licenças ambientais se junta a mudanças anteriores sobre agrotóxicos e margem dos rios. Na editoria internacional mostra que mapeamento revela que 70% das construções de Gaza foram destruídas. Ações de Israel destruíram 7 em cada 10 imóveis do enclave. Além de bombardeios pelas forças militares, demolições controladas contribuem para o arraso de Gaza. Textor abre empresa em paraíso fiscal para transferir controle do Botafogo. O empresário enfrenta batalha com os seus sócios na Eagle, que tentaram tirá-lo do comando da SAF alvinegra. Plano é usar nova empresa aberta nas Ilhas Caimã para recomprar a SAF do Botafogo, isolando-a da holding que controla o Lion.
E já o próximo assunto em destaque na capa deste sábado é sobre o Rio de Janeiro. Cafezinhos que valem a viagem. Tipos gourmet e especiais de café revitalizam o Vale do Paraíba no sul fluminense como produtor do grão e aquecem o turismo da região. Já nesta imagem em destaque também é no Rio de Janeiro, falando que o concerto vai começar. E abre aspas, a OSB é a principal orquestra do Brasil, uma emoção grande. Fecha aspas, disse Martinho da Vila, no ensaio do projeto Aquários de 100 anos do Globo, que acontece hoje de graça na Praça Mauá. E esse espetáculo ainda terá Roberta Miranda, Isa e Chico César. E por último, o governo avalia alternativas para taxar as Big Techs. A ameaça tarifária de Trump apressou a intenção do governo Lula de tributar plataformas. E a equipe econômica avalia instaurar uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o CID, sobre serviços digitais. E Anselmo Góes escreve, filha caçula de João Gilberto vai estrear como cantora. Já Pablo Hortelado, Supremo tende a evitar ser percebido como parcial. E Carlos Alberto Sarderberg diz que em seu texto que governo e empresas terão de buscar alternativas aos Estados Unidos. E José Eduardo Agualusa, o outro não começa onde termino, mas onde eu me abro. Isso aqui é um texto que está em destaque no segundo caderno. Já na coluna Capital, influências virtuais são nova fronteira do e-commerce. Agora no Correio Brasiliense deste sábado, dia 19 de julho, é o nosso destaque, Bolsonaro usa tornozeleira. Estados Unidos tiram visto de Alexandre de Moraes. E aqui temos a imagem de Bolsonaro no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, onde foi instalada a tornozeleira. E Bolsonaro reuniu a imprensa. Moraes viu o risco de o ex-presidente fugir do país. E aqui temos a sede do PL no Brasil 21, que também foi alvo dos agentes federais. E a Polícia Federal e Polícia Penal levaram o ex-presidente à rodoferroviária. E a operação achou $14 mil e pendrive na casa de Bolsonaro. E o pendrive estava localizado dentro de um banheiro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, validada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro será monitorado pela Polícia Federal com uma tornozeleira eletrônica. O ex-presidente também não poderá sair de casa entre 19 horas e 7 horas da manhã, usar as redes sociais, aproximar-se de embaixadas e falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do político do PL e na sede do partido. Segundo Alexandre de Moraes, o ex-chefe do Planalto tenta coagir a justiça e obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe, além de tentar a soberania nacional ao tramar, com Eduardo, as sanções contra a economia brasileira, com a sobretaxa de 50% nas exportações. E à noite, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, informou que os Estados Unidos revogaram o visto de Moraes, dos familiares dele e de aliados do Supremo. E o ex-presidente diz que vive suprema humilhação. E o Congresso rechaça pedido para suspender recesso. E empresários fecham com Alckmin contra o tarifaço. Também temos um destaque, que é a opinião do Correio. É muito difícil não chamar de PL da devastação. E a entrevista que aconteceu ao CB.agro, o doutor em Ecologia e professor da Universidade de Brasília, Helber Brandão, que está em destaque à esquerda, criticou o projeto de lei que muda o licenciamento ambiental aprovado pelo Congresso.
e ele espera que Lula vete a proposta. E na editoria de Cidades, sobre incêndios, ameaça a mananciais. Especialista alerta que queimadas constantes podem prejudicar nascentes e lençóis freáticos no Cerrado e, consequentemente, reduzir a biodiversidade do bioma. E o destaque, quando o pet é uma adorável serpente. E, por último, no Correio Brasiliense, temos, mais uma vez, para os Estados Unidos, um destaque. O caso Epstein assombra Donald Trump. Após publicação de carta lasciva, líder processa jornal e pede divulgação de arquivos sobre financista acusado de tráfico sexual. Agora, no jornal O Povo, no jornal cearense, deste sábado, temos o nosso destaque que é para o Bolsonaro na Polícia Federal. Com tornozeleira e sem redes sociais. E aqui temos a imagem do ex-presidente dentro de veículo que o conduziu em Brasília para colocar a tornozeleira eletrônica. Temos aqui estes 3 tópicos falando sobre a acusação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, instigaram o governo dos Estados Unidos a punir Brasil. E para retaliação, o governo norte-americano cancelou vistos de Moraes, de seus familiares e de outros ministros do Supremo. E na área da economia, o dólar sobe e bolsa cai com receio de mais medidas de Trump contra o Brasil. Na editoria de Economia, temos um assunto que é para a visita de Lula ao Ceará. Conclusão da Transnordestina será adiantada em 1 ano e meio. Também temos um destaque na capa de hoje falando sobre política. André Fernandes diz que PL terá candidato a governador e não apoiará Ciro Gomes nem Roberto Cláudio. E sobre cidades, temos aqui uma manchete dizendo que o chefe da facção criminosa CV do Pirambu vai a júri por morte de membro que queria sair da facção. E por último, temos o assunto que é para esportes. O time do Fortaleza recebe o Bahia pela Série A em jogo que marca a estreia de Renato Paiva. Agora, no valor econômico deste sábado, Supremo Tribunal Federal tem maioria para manter decisões de Moraes contra Bolsonaro para uso de tornozeleira e veto às redes sociais. Primeira turma julga em plenário virtual novas restrições contra o ex-presidente. E Moraes diz que conduta de Bolsonaro e Eduardo é flagrante confissão de atos criminosos. Em decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que há indícios de que o ex-presidente tentou atrapalhar o andamento da ação contra a trama golpista e também destacou que Bolsonaro será preso se descumprir decisões do Supremo. E PGR afirma haver indicativos da concreta possibilidade de fuga de Bolsonaro. O ex-presidente foi alvo de mandados de busca e apreensão e passou a usar tornozeleira eletrônica ontem, sexta-feira. Também temos um destaque para o judiciário. Bolsonaro acredita que será preso no mês que vem, 20 de agosto, quando o julgamento acontecer. O ex-presidente foi alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta e passou a usar tornozeleira eletrônica. Eduardo Bolsonaro chama Moraes de ditador, diz que ministro tenta criminalizar Trump e faz o seu próprio pai de refém. Em nota, o deputado federal licenciado afirma que a operação se baseia em um delírio. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro divulgou nota com duros ataques ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã de sexta. E Eduardo afirma que o ministro tenta criminalizar o presidente dos Estados Unidos e faz seu pai de refém. E o filho do ex-presidente vive nos Estados Unidos desde o início do ano, onde articula apoio do governo norte-americano e de parlamentares do país para aplicar sanções contra autoridades brasileiras, entre elas Alexandre de Moraes, relator de ações contra Bolsonaro e aliados da família. E na nota divulgada no final da manhã, Eduardo afirma ter recebido, sem surpresa, o que ele chamou de invasão da Polícia Federal na casa do pai. E essa ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, no inquérito que investiga a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. E segundo o que o próprio Valor Econômico apurou, as medidas foram tomadas porque se entendeu que há risco de fuga do ex-presidente e o que ele nega. E o Eduardo Bolsonaro usa termos como ditador e gangster de toga para se referir a Moraes, a quem acusa de usar o Supremo como arma pessoal para perseguições políticas. E o ex-presidente é réu no STF por crimes contra a democracia. A denúncia da PGR foi baseada em investigações que incluíram documentos, mensagens e manuscritos. E as defesas dele e de aliados negam essas acusações. E o Eduardo diz que o seu pai nunca se negou a cumprir decisões judiciais e diz que a operação se apoia, segundo ele, num delírio. Abre aspas. Acusações construídas com base em ações legítimas do governo dos Estados Unidos, iniciadas logo após o anúncio das tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil, fecha aspas, escreveu o Eduardo. E Flávio também disse que seria justo suspender tarifaço e meter sanção individual. E no caso, o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, sugeriu punições a autoridades como alternativa a tarifas, mas depois apagou a publicação. O senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do ex-presidente, afirmou que proibiu o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes. E nas redes, ele afirmou ainda que seria justo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspender a tarifa de 50% contra produtos brasileiros e aplicar sanções contra autoridades. Pouco tempo depois, o senador apagou a publicação. E a mensagem, que foi publicada às 10h05 da manhã no X, que é o antigo Twitter, dizia o seguinte: o justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanções individuais em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos, implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Porém, às 11h20 a mensagem já não estava mais disponível, como nós podemos ver aqui o print do Twitter que Flávio Bolsonaro fez na sua conta do X. E sobre a sanção, o governo dos Estados Unidos anuncia a revogação dos vistos de Alexandre de Moraes e aliados. Secretário de Estado afirma que medida tem efeito imediato e vale também para aliados do ministro. E antes de continuarmos nos destaques do Valor Econômico, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Dando continuidade ao valor econômico, nós temos aqui a próxima notícia em destaque, que é dizendo que Eduardo Bolsonaro agradece a Trump após anúncio da revogação de visto de Alexandre de Moraes. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro agradeceu ao presidente dos Estados Unidos após o anúncio da revogação do visto americano do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira, dia 18 de julho. E a medida é a principal demanda de Eduardo em sua permanência nos Estados Unidos para articular ações do governo Trump contra a justiça brasileira, como nós podemos ver aqui o print da mensagem deixada por Eduardo em suas redes sociais. Ele postou muito obrigado, marcando os perfis de Trump e do secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que anunciou a medida contra o magistrado brasileiro também no X. E o parlamentar licenciado também incluiu um emoji que expressa essa gratidão. E as mensagens fazem alusão ao seu pai, que é o ex-presidente Bolsonaro, que foi alvo de decisão de Moraes na última sexta. E uma das medidas cautelares determinadas pelo ministro foi a proibição de contato do ex-mandatário com Eduardo. A determinação ocorreu no âmbito de um inquérito na corte que investiga a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, onde mora desde o início do ano, no mês de fevereiro. E desde então, o deputado vem pedindo a membros do governo Trump sanções contra Alexandre de Moraes, que é o relator na corte dos processos relacionados à família e do julgamento que pode levar Jair Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe de Estado. E, sob a justificativa de que o Brasil promove uma caça às bruxas ao ex-presidente, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações de produtos brasileiros. E o presidente norte-americano também ampliou a ofensiva em defesa de seu aliado com a abertura de uma investigação dos Estados Unidos para apurar supostas práticas desleais comerciais brasileiras. E após a ameaça do tarifaço, Eduardo e alas do bolsonarismo passaram a chamar a taxação de custo Moraes, sob o argumento de que os eventuais prejuízos econômicos ao país se devem ao que seriam abusos do ministro que levaram à retaliação de Trump. E os bolsonaristas também culpam a política externa do governo Lula por ter supostamente provocado a guerra tarifária. E o Eduardo fez outra postagem após o anúncio sobre os vistos, reforçando a mensagem de que Trump não recuará das condições impostas ao Brasil para suspender a tarifa. E o principal pedido do presidente norte-americano é que o julgamento de Bolsonaro seja imediatamente interrompido. O deputado federal cobra ainda uma anistia ampla, geral e restrita para ele e os seus aliados, como única saída para que o tarifaço aos produtos brasileiros seja anulado. E aqui nós temos as aspas do que ele escreveu na sua rede social. Aos que ainda não entenderam, não haverá recuo, escreveu o filho do ex-presidente, que também agradeceu a Trump no dia em que ele divulgou a sobretaxa de 50% ao próprio país. E Marco Rubio afirmou que determinou também
a revogação dos vistos de aliados de Moraes na corte, sem especificar os nomes, bem como de seus respectivos familiares. E o anúncio foi feito horas após as novas restrições determinadas por Moraes contra Bolsonaro, e entre elas a proibição de usar as redes sociais. E esse efeito sobre os vistos é imediato, de acordo com a publicação feita por Rubio. Ele afirmou que Trump deixou claro que o governo norte-americano responsabilizará cidadãos que promoverem a censura, a suposta censura. E o argumento da liberdade de expressão tem sido usado pelos Estados Unidos na série de medidas que miram o Brasil. E Eduardo Bolsonaro nega ter havido pedido de asilo para Bolsonaro nos Estados Unidos e fala em vingança contra o Supremo Tribunal Federal. O deputado federal licenciado negou que tenha havido qualquer tratativa sobre um pedido ou oferta de asilo ao ex-presidente Bolsonaro pelo governo dos Estados Unidos. Parte relevante na operação da Polícia Federal contra o pai na última sexta, Eduardo disse que as medidas cautelares impostas contra o ex-presidente não farão Donald Trump recuar e, em mais de uma ocasião, falou em uma vingança contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E essas declarações foram em entrevista à CNN Brasil, na noite de sexta. Ele disse que o Trump não vai recuar diante de Alexandre de Moraes. E essa operação foi autorizada por Moraes como parte do inquérito que apura a conduta de Eduardo lá nos Estados Unidos, onde vive desde o início do ano. O deputado atua no país em busca de apoio do governo para aplicar sanções contra autoridades brasileiras, em especial do judiciário, sob argumento que ele, seu pai e os aliados são alvos de perseguição. E o ministro Alexandre de Moraes alegou que há indícios de que pai e filho atuam para induzir e instigar o governo dos Estados Unidos à prática de atos hostis ao Brasil e buscam submeter o funcionamento do STF aos Estados Unidos da América com a finalidade de arquivamento e extinção da ação da trama golpista em que Bolsonaro é réu. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR, disse haver indicativos de concreta possibilidade de fuga do ex-presidente. E ele disse ainda, o Eduardo Bolsonaro, que a sobretaxa não era algo desejado por ele. E disse que lamenta que o povo possa vir a pagar essa conta e ainda acrescentou em entrevista que se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. E no fim dessa entrevista, disse entender a agonia do produtor brasileiro, que pode ser afetado pelas novas tarifas, e afirmou que sua atuação nos Estados Unidos sempre teve como objetivo as sanções individuais contra Moraes. E ele ainda repetiu na entrevista, dizendo que não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos nós já estaremos vingados, disse Eduardo. E ainda no valor econômico, como repercussão, Lula diz que não devolverá país ao bando de malucos em 2026. Podem estar certos disso, eles não voltarão, afirmou o presidente, referindo-se a grupo político de Bolsonaro. E o governo orienta que ministros não se manifestem sobre a operação contra Bolsonaro. Gleisi apagou uma publicação, na verdade, em que comemorava medidas restritivas impostas ao ex-presidente. E o vice-líder da oposição na Câmara pede intervenção das Forças Armadas ao defender Bolsonaro. Após as declarações do coronel Crisóstomos, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho disse que a posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua posição. O deputado do PL, coronel Crisóstomos, que também é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados,
pediu a intervenção das Forças Armadas, logo após dizer que se orgulhava dessas instituições em 1964, que foi o ano do golpe de Estado que deu início a 21 anos de ditadura militar aqui no nosso país. E a declaração aconteceu na entrevista coletiva de senadores e deputados da oposição para falar sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Bolsonaro. E aqui nós temos as aspas da fala de Crisóstomos. Ele disse o seguinte: aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está na porta. Eu só quero fazer um último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava das Forças Armadas. Me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. E hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. E logo antes ele pleiteou uma atuação da imprensa brasileira em favor do povo brasileiro, fazendo referência ao apoio dela ao golpe de 64, contra o que chamou de perseguição do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, contra Bolsonaro. E o deputado recusou pedidos de maior explicação da fala por jornalistas. E agora, sobre esse impacto econômico, para o diretor da Eurásia, medidas contra Bolsonaro podem acelerar sanções dos Estados Unidos contra Moraes. De acordo com o analista, as sanções contra Moraes tornam mais complexa qualquer negociação, mesmo setorial, em relação ao aumento de 50% de tarifas de importação. E para a reação dos aliados, o Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro, cita sucessão de erros e diz que o tempo trará a justiça. O governador de São Paulo e outros aliados manifestam apoio ao ex-presidente após a operação da Polícia Federal. Também temos um destaque para o Legislativo brasileiro, dizendo que Alcolumbre e Mota negam pedido de PL e mantém recesso parlamentar. Integrantes do partido de Bolsonaro queriam suspensão à folga para votar medidas contra o que chamam de perseguição do judiciário. Também temos aqui uma repercussão internacional em destaque no valor econômico, dizendo que a mídia internacional repercute a operação contra Bolsonaro e aponta a tensão entre Brasil e Trump. A operação da PF, que fez buscas nos endereços do ex-presidente Bolsonaro, e as restrições aplicadas a ele pelo ministro do STF repercutiram na imprensa internacional. E, de maneira geral, a mídia estrangeira expôs as medidas ordenadas pelo ministro, com destaque para o uso de tornozeleira eletrônica, e situou a ação no contexto de disputa entre o Brasil e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem exigido a suspensão do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. E para boa parte dos jornais, a iniciativa da sexta-feira, que foi ontem, tende a escalar ainda mais a tensão entre os dois países. E na área da política, afinal, o que é a soberania nacional? Termo entrou no centro da discussão na política brasileira após o tarifaço de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E os ministros do Supremo Tribunal Federal veem a atuação de Bolsonaro, seu filho Eduardo e Big Tech na revogação de vistos. Medida anunciada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ocorreu no mesmo dia em que Alexandre de Moraes impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente. Sempre teremos Paris, ironiza ministro do STF sobre possibilidade de perder o visto norte-americano. E na noite de sexta, o secretário de Estado do governo Donald Trump determinou a revogação dos vistos norte-americanos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, seus familiares e aliados dele na corte. E o ministro do STF ironizou o anúncio feito por Marco Rubio de que o Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte
perderão seus vistos americanos. E em reserva, ele enviou ao Valor uma imagem com os dizeres: "Sempre teremos Paris", frase icônica que aparece no filme Casablanca, de 1942, dirigido por Michael Curtiz. E o anúncio de que o governo dos Estados Unidos determinou a revogação dos vistos foi feito no mesmo dia em que Moraes ordenou que o ex-presidente Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. E o próximo assunto é dizendo que Alckmin diz que decisão de Moraes contra Bolsonaro não deve comprometer a negociação com os Estados Unidos. E o vice-presidente afirmou o seguinte: "Nós vamos fazer a nossa parte, que é diálogo e negociação." E Bolsonaro deixa a sede do PL para cumprir cautelar de recolhimento noturno. E a medida é uma das restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal em inquérito sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. E o Valor Econômico também nos traz uma análise sobre essa situação. Supremo entra na briga pela defesa da soberania nacional, que tem vácuo jurídico no país. Das razões apontadas para determinar restrições a Bolsonaro, afronta à soberania e a mais descoberta pelo arcabouço legal vigente. E aliados visitam Bolsonaro após a operação da Polícia Federal. Não será abandonado. O ex-presidente recebeu parlamentares na sede do PL, lá em Brasília. Vamos solicitar fim do recesso informal do Congresso, diz Guia Kicis. Segundo a deputada, lideranças da oposição e parlamentares do PL vão pedir uma reunião com o presidente da Câmara para discutir as medidas tomadas contra Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E ainda como próximo destaque do Valor Econômico, parlamentares bolsonaristas pedem que o povo vá às ruas contra medidas impostas a Bolsonaro. O ex-presidente foi alvo de operação da Polícia Federal na manhã de ontem, sexta-feira, e terá que usar tornozeleira eletrônica. E Camilo Santana fala em interferência de Trump no Brasil e avisa que o governo irá reagir. Durante visita a trecho da Transnordestina do Ceará, o ministro do MEC afirmou que o presidente dos Estados Unidos faz uma ameaça injustificável. E o próximo assunto é: Bolsonaro defende permanência de Eduardo nos Estados Unidos. Ele disse que se vier para cá, terá problemas. O filho do ex-presidente está fora do país desde o início do ano. E a Polícia Federal encontra pendrive em banheiro da casa de Bolsonaro. E o ex-presidente diz que não é dele. Agentes apreenderam ainda $14 mil e R$8 mil e uma cópia da petição apresentada nos Estados Unidos contra Moraes pela rede social Rumble. E aqui o Valor Econômico também nos apresenta a íntegra da decisão de Moraes que determinou tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. E essa decisão, como vimos já anteriormente, foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes com suspeita de crimes de coação, de obstrução à justiça e atentado à soberania nacional. E a primeira turma do STF terá julgamento extraordinário ocorreu, na verdade, para avaliar a decisão de Moraes. E essa análise virtual começou às 12 horas de sexta e foi até ontem também, ou melhor, irá até segunda-feira às 23 horas e 59 minutos. Já o próximo assunto em destaque do Valor Econômico é dizendo que Geraldo Alckmin ganha protagonismo contra tarifaço e PSB reforça a pressão para mantê-lo na vice de Lula no ano de 2026. O partido afasta a possibilidade de vice-presidente deixar o governo federal para concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado. E com a atuação do vice-presidente, o partido PSB reforçou a pressão para mantê-lo na chapa de reeleição do presidente Lula para o próximo ano, em 2026.
e afastou a possibilidade de Alckmin deixar o governo federal para concorrer em São Paulo ao governo estadual ou ao Senado. E o Jornal Globo, no seu site, traz aqui um assunto: boiada segue passando. Flexibilização do licenciamento engrossa lista de leis recentes que ameaçam o meio ambiente. Decisão da Câmara vem a 4 meses da COP30, quando líderes mundiais desembarcarão em Belém para discutir maneiras de mitigar as mudanças climáticas. Na editoria internacional, temos um destaque dizendo que mais de 100 pessoas seguem desaparecidas no Texas 2 semanas após enchentes. Esses temporais devastaram o acampamento de verão, casas à beira do rio, áreas de camping e parques de trailers, ceifando pelo menos 135 vidas. E o alvo de investigação, já na editoria de economia, na mira de Trump, Pix lidera entre pares e vira modelo de exportação. Sistema brasileiro serve de inspiração para novo meio de pagamento que será lançado ainda este ano lá na Colômbia. E Anselmo Góes escreve: 71% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1, mostra a pesquisa Genial Quest. Milkshake preparado por um robô, veja a novidade de rede de lanchonetes no Rio de Janeiro. Na editoria de saúde sobre alimentação, como a sopa alivia sintomas e acelera a recuperação de gripes e resfriados em até 2,5 dias, e a ciência explica. Alguns participantes também apresentaram níveis reduzidos de marcadores relacionados à inflamação, de acordo com estudo. E sobre clima, chuva deve atingir norte e nordeste e frio persiste no sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para 14 estados do Brasil. E sobre mudança de estratégia, que também é o próximo destaque no site, demolições sistemáticas de Israel transformam Gaza em escombros, com pelo menos 70% das construções destruídas da região. Essa destruição em larga escala evidencia a mudança de estratégia militar israelense e levanta questionamentos sobre os limites das ofensivas em zonas de conflito. E o próximo assunto: maconha fumada hoje em dia é 3 vezes mais tóxica do que era há uma década. Risco é proporcional à concentração de THC, que só aumentou nos últimos anos nas plantações de cannabis sativa. Agora para a guerra na África, República Democrática do Congo e rebeldes do M23 apoiados por Ruanda assinam acordo para encerrar décadas de conflito. A declaração ocorre semanas após tratado de paz entre Kinshasa e Kigali, acusado de apoiar grupo armado que controla áreas ricas em minérios no leste congolês. E Lauro Jardim também escreve o seguinte texto na editoria de política: além de Moraes, mais 7 ministros do STF terão vistos revogados pelos Estados Unidos. E Malu Gaspar: sanções dos Estados Unidos eram esperança de bolsonaristas para superar desgaste com tarifas. Já Merval Pereira escreve que briga de Trump não é mais econômica, é pessoal. E Carlos Alberto Sardenberg: governo e empresas terão de buscar alternativas aos Estados Unidos. Agora, sobre economia, o governo já traça estratégia para taxar Big Techs, que após a ameaça de Trump, o governo avalia criar uma CID para tributar gigantes da tecnologia. Já na seção de mais notícias do site deste sábado, temos aqui o seguinte assunto: guerra ou jogo eletrônico. Ucrânia adota programa que pontua e premia ataques contra forças russas. Exército de drones, bônus.
Tem tabela para cada tipo de alvo e é usado pelo governo para motivar suas tropas. Mas debate sobre gamificação da guerra se faz presente. E sobre uma iniciativa polêmica após enviar mais de 140 mil crianças para o exterior, Coreia do Sul encerrará programa de adoções privadas. A adoção internacional começou após guerra da Coreia para remover crianças mestiças de mães coreanas e pais soldados americanos, em país que enfatizava homogeneidade étnica. Em São Paulo, que é também um destaque, Justiça suspende contratação de policiais como monitores em escolas cívico-militares lá no estado paulista. O processo seletivo pretendia contratar 300 agentes da reserva que começariam a trabalhar ainda neste ano, 2025. E a juíza argumentou que contratação sem concurso público e sem previsão orçamentária seria ilegal. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, temos um destaque para a mobilidade urbana. Também será aceito no metrô a partir de 2 de agosto. Cartão será obrigatório para descontos na tarifa com BRTs e alguns ônibus. E sobre o Ninho do Urubu, homens invadem a área anexa do centro de treinamento do Flamengo, que não é usada por jogadores. A polícia militar foi chamada, mas não encontrou suspeitos. O grupo estaria fugindo de uma operação policial, isso lá no Rio de Janeiro. E ainda no Rio, fazendas do século XIX voltam a produzir café no Vale do Paraíba, do sul fluminense, e qualidade do produto atrai novos turistas. Propriedades históricas investem no cultivo de café gourmet e especial, numa escala menor do que no ano passado, e agora o foco é o refinamento da bebida. Agora, falando na cultura e entretenimento, no Festival de Joinville, Bolshoi faz 25 anos no Brasil e se firma como um divisor de águas no balé clássico nacional. E na área de novelas, Dona de Mim, José Loreto ressurgirá como Luiz Lorenzo. E ainda sobre Ozempic em Hollywood, emagrecimento de celebridades gera questionamentos e algumas já declaram o uso desse medicamento. Famosos como John Goodman, Oprah e Tori Spelling surpreenderam internautas e geraram especulações sobre esse medicamento. Também temos um próximo assunto dizendo que um casal viajou 300 quilômetros para visitar teleférico e descobre que a atração não existia. O anúncio era feito por uma inteligência artificial. A vítima perguntou a funcionário de hotel o que estava acontecendo e ameaçou processar a jornalista até que percebeu que não havia quem processar, nem teleférico e nem jornalista. Já no próximo assunto agora sobre esportes, diz: entenda processo de recuperação divina e próximos passos para o lateral do Flamengo ganhar sequência. Agora sobre o caso do jogador francês, trabalho secreto, fraude fiscal, viagem em Camarões. Porque R$1 milhão de Mbappé, dado a policiais, virou alvo de investigação. O Ministério Público de Paris confirmou a abertura de investigação preliminar após denúncia da inteligência francesa. E sobre o Botafogo, reforço recém-contratado, Danilo deve estrear no próximo sábado contra o time do Corinthians. E no caderno de variedades sobre a cultura pop, As Patricinhas de Beverly Hills, faz 30 anos, um filme que fez história na moda. O filme, estrelado por Alicia Silverstone, trazia tendências que fazem sucesso nos dias de hoje, mesmo que 3 décadas depois. Agora no Reino Unido, o príncipe William e Kate Middleton avaliam quebrar tradição de décadas após o aniversário de 12 anos do príncipe George. A regra foi inicialmente estabelecida para salvaguardar a linha de sucessão da monarquia em caso de um acidente grave.
Também temos sobre artigos. Reprovação escolar traz mais desvantagens que benefícios. Reprovar é deixar para trás quem não aprendeu. Culpabilizar o estudante, desconsiderar que o sistema não cumpre a sua função. E, no caso, no site do Jornal Correio Brasiliense deste sábado, temos aqui o nosso primeiro assunto, que é para o Judiciário. Entenda a decisão do Supremo de impor restrições de tornozeleira a Bolsonaro. E Casa Branca responde: Lula. Trump não está tentando ser o imperador do mundo. E os Estados Unidos revogam vistos de Moraes, familiares e aliados, diz Marco Rubio. Suprema humilhação, diz Bolsonaro após colocar a tornozeleira eletrônica. Moraes mandou a Polícia Federal evitar exposição indevida de Bolsonaro com tornozeleira. E a ameaça de Marco Rubio sobre sanções levou Gonê a pedir tornozeleira para Bolsonaro. E no Congresso, Alcolumbre e Mota rejeitam suspender recesso. E a longa atuação de Eduardo Bolsonaro contra Moraes também é um destaque no site do Correio. E Flávio Bolsonaro disse o seguinte: proibir o pai de falar com o filho é símbolo do ódio. Em uma entrevista em destaque, é hora de serenidade e calma, diz ex-ministro Maílson da Nóbrega. O consultor afirmou que o Brasil deve adotar uma postura mais estratégica e menos confrontadora no diálogo com os Estados Unidos. E o Brasil pode perder competitividade, de acordo com o especialista entrevistado. Já na Justiça, temos que o Supremo Tribunal Federal mantém medidas contra Bolsonaro. E sobre a repercussão, o que se sabe sobre o pendrive encontrado na casa de Bolsonaro, mais especificamente dentro de um banheiro. E para o governo, Trump diz que BRICS acabará muito rápido se ameaçar o dólar. Durante um evento que aconteceu ontem, na sexta-feira do dia 18 de julho, o presidente dos Estados Unidos criticou a tentativa do bloco de criar moeda própria e reforçou ameaças de retaliação econômica. E também temos um destaque para a crise diplomática, dizendo que Moraes mandou a Polícia Federal evitar exposição indevida de Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica. E na sessão sobre luto, morre o publicitário Roberto Duainib, aos 89 anos de idade. E na América do Norte, o caso Jeffrey Epstein, o fantasma que assombra Donald Trump. E sobre animais exóticos, conheça histórias de quem cria cobras de estimação no Distrito Federal. E no CB.agro, temos aqui uma entrevista em destaque. O presidente Lula deve vetar tudo do PL da devastação. Também temos um artigo dizendo que Congresso ignora a sociedade e clima com o PL da devastação. São Paulo versus Corinthians, clássico majestoso, desafia técnicos a espantar uma fase. E ainda sobre a crise diplomática, um deputado do PT pede proibição da entrada de Marco Rubio aqui no Brasil. E na área da fauna, alimentar os animais causa males em cadeia, de acordo com pesquisa. Já na editoria de política, temos a primeira matéria falando sobre medidas fiscais. Aumento do IOF não retroage a período de suspensão, decide Supremo Tribunal Federal. E como destaque para a operação de Bolsonaro, cópia de ação da Rumble contra Moraes estava na casa de Bolsonaro. E para o licenciamento ambiental, confusão em votação de PL vai parar no Conselho de Ética. E sobre essa relação entre Brasil e os Estados Unidos, Trump, Lula e Bolsonaro, que foi dito até agora. E a Polícia Federal divulga de imagem do dinheiro encontrado na casa de Bolsonaro. Já em cidades, temos aqui um destaque para o meio ambiente, dizendo que incêndios florestais ameaçam mananciais e podem contaminar a água. E aterro sanitário de Brasília tem ações preventivas para evitar o caos.
Na área de empreendedorismo, o Distrito Federal se consolida como polo de economia criativa. Também temos aqui um assunto sobre mobilização, dizendo que o Riacho Fundo I se mobiliza para impedir remoção de biblioteca pública. Moradores organizam ato e abaixo-assinado contra a substituição do espaço por praça com food trucks. E biblioteca existe há 34 anos e é referência cultural na cidade. E sobre um caso de acidente, carro capota próximo à torre de TV e via fica interditada. E na seção sobre solidariedade, um destaque no site deste sábado, câncer no útero. Vaquinha para salvar a vida de Rose. Com mais de 200 pessoas na frente na fila do SUS, Rose, que tem 35 anos de idade, lançou uma vaquinha para custear o tratamento particular, em prol do seu tratamento. Também temos sobre infraestrutura dizendo que a reforma do Teatro da Praça será licitada por mais de 3 milhões de reais. E na área de investigação, curadora do Distrito Federal é indiciada por desviar 4,3 milhões de reais de um idoso. Também temos na seção de economia dizendo que o Ibovespa cai ao menor nível em 3 meses com o efeito Bolsonaro. E sobre a Transnordestina, o investimento de 1,4 bilhão de reais vai gerar 8 mil empregos, de acordo com o governo. E durante evento em Missão Velha, aqui no estado do Ceará, o presidente Lula disse que queria ter entregado, na verdade, a obra pronta em 2012. Mas a infraestrutura andou muito pouco desde que ele deixou o Planalto em 2010. Garantiu, porém, que irá finalizar a obra, custe o que custar. E o Brasil ocupa a 31ª posição no índice de Big Mac da The Economist. E sobre o ressarcimento, aqui nós temos o caso da fraude no INSS. 582 mil beneficiários aderem ao acordo de ressarcimento. Acordo foi aberto há uma semana e o número representa 30,4% do total de beneficiários aptos a assinar a adesão. Já na editoria de Brasil, morte em Interlagos. Segurança preso por suspeita de participação, paga fiança e é solto. Autuado em flagrante, suspeito tinha 21 munições de calibre e 38 em casa, de acordo com a polícia. Homem era um dos seguranças que trabalhava no evento onde o empresário estava quando foi assassinado. Também temos um destaque dizendo que padre Júlio Lancelotti se recupera após internação por problemas de saúde. Em nota ao Correio Brasiliense, o pastoral Povo da Rua afirma que, por orientação médica, o padre está sob cuidados, repousando na própria residência, que também está medicado. E a Van retira vídeos dos amostradinhos do mês do A após uma decisão da ANPD. Vídeos publicados mensalmente nas redes oficiais mostram imagens de pessoas supostamente tentando furtar lojas da empresa. E 1 minuto de aplausos para as vítimas de acidente com ônibus e carreta em Goiás. O presidente Lula participa de homenagem aos universitários mortos em tragédia na BR-153, na abertura de encontro da UNE. E no seu discurso ele destacou que, embora não tenha diploma, foi o governante que mais investiu na educação. E o CEO da Astrônomo é afastado após vídeo de suposta traição no show do Coldplay. Também temos um destaque para a Síria, dizendo que o enviado dos Estados Unidos diz que Síria e Israel concordam com cessar fogo. E na Argentina, briga de Milei e vice expõe choque entre libertários e nacionalistas. E sobre a Alemanha, como o livro de Hitler desbanca a tese de que nazismo é socialista. Já no caderno de Ciência e Saúde,
Cérebro tem nova área-chave para planejamento da fala, de acordo com o estudo. Na editoria de saúde, Trump retira os Estados Unidos das reformas da OMS sobre combate a pandemias. E sobre bem-estar, molécula oculta no sangue pode ser o gatilho da aterosclerose. Já no site de notícias do Folha de São Paulo, temos aqui no painel Folha, dizendo que Tarcísio foi eleito na mesma urna que Lula, diz deputado petista. Gilmar Tato, do PT, afirma que declarações do governador cobrando eleições livres são tentativa de se credenciar como candidato de Bolsonaro em 2026. Já na próximo destaque é dizendo que a prisão preventiva de Bolsonaro chegou a ser cogitada no STF e tornozeleira foi a alternativa. E o próximo assunto, pressão contra Moraes nos Estados Unidos, ganhou força ao longo do ano e teve respaldo de ex-estrategista de Trump. E no STF, restrições a Bolsonaro têm soma de justificativas, mas tese sobre soberania é ponto frágil. Especialistas se dividem sobre ordem do STF, que restringe redes sociais e contato com os investigados. Agora, no site do jornal O Estado de São Paulo, temos um destaque para a política, dizendo que o Planalto terceiriza ao PT desgaste a Bolsonaro após tornozeleira, mas abastece militância. Estratégia sugerida à rede de apoiadores passa por cortes de diretora da SECOM. Pasta afirma que seus integrantes atuam exclusivamente na produção de conteúdos de natureza institucional do governo. E o governo Lula estuda limitar a remessa de dividendos de empresas americanas com operação aqui no Brasil. E o governo Trump manda revogar visto de Moraes e mais 7 ministros do STF, PGR e familiares. E em negócios, projeto imobiliário com Zezé de Camargo quer transformar Jericoacoara em polo de alto padrão. E esse empreendimento terá 475 lotes e ficará próximo à Lagoa do Paraíso. Autoridades e lideranças locais não comentaram eventual impacto ambiental. E sobre a taxação dos Estados Unidos, aqui diz que o mercado de câmbio teve um movimento atípico com o real no dia do tarifaço de Trump, diz gestor de fundo. Já nos 3 textos de opinião que estão em destaque na capa do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro que diz sobre Bolsonaro fez por onde. Está claro que ele incitou o governo dos Estados Unidos a coagir o Supremo Tribunal Federal e desistir do processo do golpe. Também temos o segundo texto falando sobre um veto à irresponsabilidade. Lula fez bem em vetar projeto que aumenta o número de deputados, mas o Congresso promete afrontar vontade da maioria. E por último, a vergonha continua. Universalização do saneamento em 2033 ainda é improvável 5 anos após o marco ilegal. Agora, no site do Supremo Tribunal Federal, nós temos a primeira matéria informando que testemunhas do Núcleo 2 prestam depoimento ao Supremo Tribunal Federal em ação sobre golpe de Estado. E na segunda-feira, dia 21 de julho, tem início a oitiva das testemunhas do Núcleo 3. O próximo assunto é dizendo que o Supremo abre inscrições para a vaga de juízes no Conselho Nacional do Ministério Público. E os interessados têm até 28 de julho para participar do processo de seleção. E decisão que restabeleceu o aumento do IOF não alcança período de suspensão, esclarece o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes explicou que aumento não incide sobre operações feitas no período em que o decreto esteve suspenso. Já no site da Agência Brasil, a notícia em destaque é dizendo que os Estados Unidos revogam o visto de Moraes, familiares e aliados na corte. O governo Trump faz anúncio após Bolsonaro ser alvo de operação da Polícia Federal. E por último, temos aqui um assunto que é da editoria de Economia.
Porto de Santos vive corrida de exportadores antes de tarifas dos Estados Unidos. O objetivo é enviar produtos antes que taxas entrem em vigor, que é a partir do dia 1º de agosto. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você pela sua audiência e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.